Dia da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares. Esse é um assunto muito importante para o Brasil, o assunto da cor de pele, da raça, cada um fala da sua maneira. No meu livro, A Cabeça do Brasileiro, há 3 capítulos que tratam deste assunto. Veja, o IBGE sempre classificou, quer dizer, ele vem mudando a classificação, mas já é uma classificação consolidada de muitos anos para cá, a classificação no eixo branco e preto, né? Porque você tem a classificação do IBGE, tem esse eixo e tem um eixo que é índio, amarelo. No passado, né, você tem o preto, o branco e no meio o pardo. No passado o pardo era amarelo. Eu, nas minhas pesquisas, fazendo pesquisa, detectei que uma vez as pessoas no Nordeste, mais especificamente numa pesquisa realizada no Ceará, em Fortaleza, as pessoas se classificaram como amarelas sendo pardas, porque é aquela cor mais indígena, né? Então é uma cor mais escura, porém na direção do amarelado. O fato é que no livro, na pesquisa que eu fiz, ela levou em consideração a classificação do IBGE preto, pardo e branco. O movimento negro, ele vem classificando pretos e pardos como negros. Mas isso hoje, todo mundo se utiliza de diversas nomenclaturas, mas preto tem sido muito usado até pelo movimento negro mais recentemente. Quando essa semana, esse evento da Câmara dos Deputados, que a deputada pelo Rio de Janeiro, a Thalíria Petroni, fez lá um breve discurso, ela se referiu às pessoas pretas assassinadas pela polícia. Tá? Então aqui, eu vou mostrar rapidamente isso aqui, o que foi feito na pesquisa. Né? Eu fiz um cartão de fotos, tá? Com 8 pessoas. Né? Na verdade, isso é uma escala de 7 pontos. Né? A pessoa mais branca de todos, né? A gente sabia que era o mais branco, olho claro, depois um outro, depois um branco, né? Com feições não europeias, eu diria feições nordestinas, aí pardos, 3 pardos e 2 pretos, tá? Nós colocamos a mesma camisa, o mesmo fundo, né? Então, na verdade, o que a pesquisa estava vendo? 2 brancos, 3 pardos e 2 pretos, né? E esses pretos com feições diferentes em termos de nariz e boca. Tá? Um nariz afilado, o lábio afilado e o nariz achatado e lábios grossos. Tá? E os brancos também, um com olho claro e outro não, né? Menos claro. Né? O fato é que a primeira pergunta, todo entrevistado, pesquisa nacional, todo entrevistado recebeu na mão essa cartela grande com a foto do tamanho 12x15. E aí primeira pergunta, qual desses é preto, qual desses é pardo, qual desses é branco, para entender como o brasileiro classifica. E aí nós tivemos aqui as 8 pessoas da fotografia, né? As primeiras, para a gente ver se a classificação era de acordo com o que nós imaginávamos. Então tem a tabela, era de acordo com o que nós imaginávamos. Mas o mais importante veio depois, tá? 10 perguntas, né? Com as pessoas olhando as fotos, primeiro para ver o preconceito de região, nordestino, qual desses parece ser um nordestino, né? Então tem gente, na visão, quando as pessoas avaliavam, aquela pessoa branca que eu mostrei, o que recebeu a maior quantidade de respostas parece ser um nordestino, foi a foto 3, a pessoa da foto 3, tá? Mas aí, as várias perguntas, né? Sobre os atributos, qual desses parece ser mais inteligente, mais honesto, ter mais estudo, modos mais educados, o mais preguiçoso, criminoso, qual desses parece ser um criminoso, dá mais jeitinho, malandro, né? Ter menos oportunidade, mais pobre, aí profissões, né? Advogado, professor de ensino médio, motorista de táxi, porteiro, lixeiro, varredor de rua, carregador e engraxate. Né? E aí os resultados, o mais interessante são os resultados, primeiro aqui, os atributos, olha, ser mais inteligente, honesto, ter mais estudo e modos mais educados. Então aqui em cima são os brancos venceram em todos esses atributos. Em segundo lugar ficaram os pretos, os 2 pretos. E por último,
os pardos, né? Então, o preconceito que a pesquisa identificou, sem dúvida nenhuma, é um preconceito que favorece quem é branco e desfavorece pretos e pardos. Só que os pardos ficam numa situação pior do que os pretos. Tá? Aqui também há alguns atributos negativos também, então a gente vê, olha, ser mais preguiçoso, os pardos sempre liderando com relação a ter menos oportunidade, né? Ter menos oportunidade os pretos, né? Então, isso daqui foi estudado aqui, profissão, olha, a profissão aqui está dado maior status para menor status, advogado, professor de ensino médio, motorista de táxi, porteiro, lixeiro, até a última engraxate. Então aqui estão os brancos estão melhor classificados nas profissões de maior status. Quando vai caindo o status da profissão, a pessoa menciona menos os brancos. E o pardo tem um status até maior do que os pretos. As pessoas admitem aqui, pelo padrão de resposta, que a profissão dos pretos é uma profissão de menor status social. O que a pesquisa diz, então, né, que é relevante para o Brasil, que é uma coisa bem brasileira, eu não sei se tem em outros países, certamente não tem nos Estados Unidos. O movimento negro, essa é uma crítica que eu faço ao movimento negro, ele como foi muito financiado e muito educado em universidades americanas, como nos Estados Unidos eles dividem entre negros e brancos, né? Tem outras classificações, claro, asiáticos, latinos, mas nesse eixo brancos e negros só tem 2 pontos nos Estados Unidos, branco e negro. Há muito tempo atrás, a Halle Berry, atriz, ela ganhou um Oscar, né? E aí lá nos Estados Unidos foi dita a primeira negra a ganhar um Oscar. No Brasil ela não é negra, no Brasil ela é parda. Ela não é preta, ela é parda. Se ela tivesse ganho um prêmio, as pessoas dizem uma mulher parda ganhou. Tá? Então, os pardos são as maiores vítimas. Nós temos esses 3 pontos. Nós temos um ponto intermediário. Então, é importante, ou seria importante, para o movimento negro prestar muita atenção na situação dos pardos no Brasil. É como se tem uma literatura antiga do pensamento social brasileiro, Azevedo Amaral, vários racistas, mas que não só meio que moldaram a nossa visão de sociedade, visão de cor de pele, mas também eles foram produto disso. Eles diziam que o grande defeito do Brasil era a miscigenação, que os tipos puros eram mais louváveis do que o tipo misturado. Então, o preto puro, eles defendiam o preto puro e o branco puro. E o pardo não, o pardo seria uma degeneração, a mistura seria uma degeneração. Isso aparece na pesquisa, é um fato, né? As pessoas têm mais preconceito contra os pardos do que contra os pretos. Com relação aos pretos, é admitido que a situação social deles é pior do que a dos pardos. Os pardos têm mais oportunidades que os pretos. Porém, todos esses atributos negativos, crime, preguiça, o preconceito é muito maior maior, significativamente maior, importante, contra os pardos do que contra os pretos, tá? Aqui nós fizemos também perguntas, pessoa com quem que você gostaria que sua filha casasse, para quem você daria um emprego de confiança, para quem você escolheria, você gostaria que fosse seu chefe no trabalho ou um vizinho, né? E aqui nós colocamos vários status também, então tá aqui, ó, branco mecânico de carro, né? Comparado com o preto professor do ensino médio, tá? Então, o preto professor do ensino médio, pessoa com quem você gostaria que sua filha casasse. A população responde, ela prefere um branco mecânico do que um preto professor de ensino médio. Pessoa que você daria um emprego de confiança, aí a pessoa daria para um preto professor de ensino médio. Seu chefe, preto professor de ensino médio. Quem se dá mais mal é o pardo. O pardo aqui é mecânico. Isso aqui é uma espécie de sorteio, tem mais coisa aqui que foi comparada na pesquisa. Aqui foi comparado branco, advogado. É uma amostra que a gente varia, rotaciona a cor de pele com a profissão. Então tem um preto advogado, tem um pardo advogado. Com quem você gostaria que sua filha casasse? Com um branco professor de ensino médio,
com o pardo advogado, com o preto advogado. O branco professor de ensino médio é o preferido. Tá? Ainda que o status social de profissional do preto e do pardo fosse mais elevado. Aqui seu chefe aí seria o pardo e o branco. É a única coisa, são poucas coisas que os pardos se saem melhor, são mais aceitos e menos vítima de preconceito do que os pretos. Então eu só queria chamar a atenção, nesse Dia da Consciência Negra, uma contribuição que eu considero, claro, eu coordenei a pesquisa, escrevi o livro, eu considero relevante, considero importante para o combate à discriminação racial no Brasil, para o combate ao preconceito de cor no Brasil. Atenção ao preconceito, isso está comprovado, escrito. O brasileiro disse, por meio de uma pesquisa, eu tenho preconceito de cor, eu tenho preconceito racial. E ele disse mais, o meu preconceito de cor e o meu preconceito racial é mais forte contra os pardos do que contra os pretos. Isso está documentado, devidamente documentado no meu livro A Cabeça do Brasileiro. É mais uma contribuição para esse Dia da Consciência Negra.